Paz do Senhor, meus irmãos, que Deus abençoe a todos nessa noite. Nossa primeira aula, estamos gravando. Futuramente podemos estar gravando ela pelo Zoom, ok? Com todos aqueles que desejarem estar participando ao vivo, a gente pode estar indo pelo Zoom. Eu acredito que é melhor até a qualidade por lá, tá bom? Então hoje, a nossa primeira aula, nós vamos estar iniciando com o tema o poder secreto da oração, tá? E aí, para iniciar, eu queria já passar para vocês aqui, ó, dois livros. Jesus, o nome sobre todo nome, tá? Do pastor Kenneth W. Hang, ou Hang, alguma coisa assim, tá? Meu inglês não é nada bom, mas é um livro que fala muito sobre o poder que é no nome de Jesus, conhecendo um pouco mais sobre esse nome, né? Que é sobre todo nome, que nós cremos assim, tá bom? Então esse aqui é o primeiro livro que eu ia deixar para vocês. Há alguns que têm uma ideia um pouco controversa de Kenneth, mas a leitura de cada livro a gente utiliza, eu aprendi que a gente utiliza de acordo com o paladar. Tem coisas que vai ser útil, tem coisas que vai um pouquinho na contramão daquilo que a gente entende ou acredita, tá? Ou aprendeu, mas é uma boa leitura, tá certo? Um outro livro que eu gostaria de indicar para vocês, eu indiquei também lá na escola no discipulado, tá? Foi este aqui, O Poder Secreto da Oração e do Jejum. Pense num livro bom, ainda estou terminando, estou na metade mais ou menos, mas é um livro muito bom, nos ensina como desenvolver a oração, o nosso diálogo com Deus, a nossa intimidade com Deus, e também o jejum, que é algo muito discutido, diversas formas de ensino, né? Sobre como jejuar, o que é jejum, se pode ou não pode beber água, como é que faz, horário que tem que durar. Então, é um livro bom. Provavelmente em outra aula estarei trazendo um outro livro que é sobre jejum mesmo, tá? Exclusivamente ele é todo voltado para jejum, sobre os efeitos do nosso organismo, como é que é, a visão do médico cristão sobre jejum, tá bom? Baseado também no jejum de Jesus sobre os 40 dias, tá? Então, esses são os dois livros que eu já deixo aqui na indicação. Então, já começa ali com os dois pés na porta, indicando para vocês boas leituras, tá bom? Então, vamos para o nosso conteúdo. Mas antes do conteúdo, eu queria convidar você a fazer uma oração comigo, tá? A aula está sendo gravada, mas o nosso desejo de buscar a presença de Deus e de estar contribuindo com vocês de alguma maneira é muito grande, tá? Pai Celestial, uma vez mais em Tua presença nós estamos. Te agradecemos, Senhor, por este momento em que estamos estudando a Tua palavra sobre uma necessidade tão grande da Tua igreja, principalmente nesses últimos tempos, que é a necessidade de Te buscar em oração e estar mais íntimos de Ti a cada momento, Pai. Abençoa esse momento em que nós estaremos gravando essa aula, os alunos, os jovens que estarão estudando juntamente conosco, aprendendo um pouco mais da Tua palavra, através do tema da oração, tá bom? Te agradecemos, meu Deus, muito obrigado, Senhor, amém. Então vamos ao início da nossa aula, tá? O que nós precisamos primeiro entender sobre oração. Quando eu estou olhando para baixo, é porque a gente está usando as colinhas que a gente costuma fazer, tá bom? Então, não é nada demais não, só para a gente recapitular alguma coisa e refrescar a memória, tá? Em nossa introdução, como é que a gente inicia? O que seria, né, a oração? Tem algum método, algum modo para que Deus venha nos ouvir mais rápido? Tem um método correto? Qual é a melhor maneira de sermos ouvidos por Deus, tá? Primeiramente, eu queria fazer a leitura do Evangelho segundo Lucas, ok? No capítulo de número 22, versículo 39 e 40, que diz assim: E saindo, foi como costumava, para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou naquele lugar, disse-lhes: Orai, tá? Se você quiser, circula na sua Bíblia primeiro lá em cima no versículo 39, como
costumava, ou como de costume, certo? Circula na sua Bíblia. Aqui no versículo 40, ou no verso 40, você circula a palavra orai, e disse-lhes, orai, pode circular a palavra orai. Depois, diz assim, para que não entreis em tentação. Então você pode circular aí, lá no 39, como costumava, ok? Pode circular aí também, orai, no versículo 40, e também circula no versículo 40 aí, ou sublinha, onde fala aqui no final, entreis em tentação, tá? O que a gente entende já nesse início? Primeiro, a oração ela não é só uma conversa. A oração ela é um diálogo com Deus. Evangelho, segundo escreveu João, ele vai dizer no capítulo 14, no versículo de número 13, ele diz que nós temos, né, esse acesso por Jesus. Esse caminho ele foi aberto por Jesus, tá? Ele é a palavra, ele é o verbo vivo. Então é por este caminho que Cristo abriu, é que nós temos o acesso à presença, a sermos ouvidos pelo Pai. Por intermédio de quem? Do que? Por intermédio do Espírito Santo. Tiago, capítulo de número 5, versículo 16, lá na parte B, lá perto do finalzinho, vai dizer que a oração, que ela é feita pelo caminho da oração, pelo caminho de Cristo, que Cristo abriu, por intermédio do Espírito Santo, tá? Que é o nosso Consolador, é o nosso Paracleto, é aquele que é colocado ao nosso lado para interceder por nós. Paulo vai dizer em Romanos assim, vocês às vezes não sabem pedir, tá? Mas o Espírito Santo intercede por nós. É Ele que nos faz ser compreendidos por Deus em alguns momentos, tá certo? Tiago vai dizer no capítulo 5, no finalzinho do 16, do versículo 16, ele diz assim, ele vai dizer que a nossa oração tem um grande poder no seu efeito, tá? Então, a partir daí a gente começa a entender que a oração é o caminho mais próximo para chegar de Deus. A gente não consegue sim relacionar com Deus, a gente não consegue ter intimidade com Deus se não for pelo caminho da oração. A oração ela é um diálogo. Então, se ela é um diálogo, é como se fosse um meio de mão dupla. À medida que eu vou falando com Deus, tá? Eu também preciso ouvir Ele falar comigo. Porque se só eu falar, só eu contar as coisas, só eu dizer ali, no meio da oração, só eu estou falando, não é um diálogo, é um monólogo. Só uma pessoa fala e Deus não tem espaço para falar. Deus ele é educado, ele é pai, ele escuta o filho, mas também tem um momento em que ele precisa comunicar com o filho, comunicar com a criação, comunicar com o ser humano. Então, para que ele possa comunicar comigo, eu preciso me calar. Irmão, e quando eu me calo, o que eu faço? Adora ele, engrandeça o nome dele, exalte o nome dele, declare o seu amor, declare quem você seria ou o que você seria se não fosse essa misericórdia, essa graça que não foi barata, tá bom? Então esse é o primeiro ponto, é isso que a gente precisa entender para que a gente possa se relacionar com Deus. Mas irmão, como que eu escuto Deus falando comigo? Primeiro, Deus vai falar pela sua palavra. A primeira coisa que eu oro a Deus, Deus vai falar comigo pela sua palavra. Se a Bíblia não falar nada comigo, não transmitir nada para mim, eu preciso criar um costume de leitura e de oração para que eu perceba Deus falando comigo através da Bíblia. A Bíblia, ela é a carta aberta de Deus para o ser humano. Então a primeira forma de Deus falar comigo é pela Bíblia. A segunda forma de Deus falar comigo é no meu sentimento, é no meu coração, é no meu sentir, tá? E a terceira forma de Deus falar comigo é no meu intelecto, é no meu pensamento. A quarta forma de Deus falar comigo é de voz audível. Eu ouvindo a voz de Deus falando comigo, como eu ouço vocês e vocês me ouvem. Mas essas três últimas, elas nunca podem ir na contramão da primeira, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é e sempre vai ser a principal forma de Deus falar comigo.
Se Deus falar comigo no meu sentimento e não estiver de acordo com a palavra de Deus, não tem nada a ver com Deus. Se Deus falar comigo através do meu pensamento, do meu intelecto, da minha mente, e não tiver nada a ver com a palavra de Deus, nunca foi Deus falando comigo. Se Deus falar comigo de voz audível ou por profecia e não tiver a ver com a palavra de Deus, nunca foi Deus. Pode ter sido profecia satânica ou pode ter sido profecia do coração humano que é enganoso. Então, todos esses cuidados a gente tem que ter. Por quê? Para entender Deus falando comigo, sempre vai ter que ter respaldo, sempre vai ter que ter base bíblica. Senão, nunca foi Deus falando com a gente. Pode ter sido qualquer outra coisa, menos Deus, tá? Esse é o primeiro ponto. Segundo Baker, ele vai dizer que a oração é algo que o ser humano oferece a Deus, tá? Quando a gente pega o livro de Neemias, a gente vai ver lá em Neemias, capítulo 1, tá? Se você marca aí na sua Bíblia, livro de Neemias, capítulo 1, no versículo 5, vou tentar ser bem rápido para a gente poder aproveitar bem o tempo, e é só a primeira aula, para deixar aquele gostinho de quero mais, tá bom? No capítulo 1 de Neemias, versículo 5, diz assim, e disse, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temido, que guarda a aliança e a benignidade para com aqueles que, circula na sua Bíblia, o amam, circula também, e guarda, o que? Ama e guarda o que? Os seus mandamentos, tá? Então, Neemias, nesse momento, ele está numa tristeza muito grande ao saber tudo o que está acontecendo com Jerusalém, com Israel, que ficou no período do cativeiro, como estão as famílias, como estão os familiares dele mesmo, como está a cidade amada Jerusalém. E ele vai orar a Deus, ele vai oferecer a sua oração a Deus, ele vai falar com Deus. E nesse momento ele vai falar que Deus é benigno e guarda uma aliança. Com quem? Não com quem deseja, com quem quer, mas com quem ama. Primeiro ama e guarda os mandamentos de Deus. Tudo pela palavra de Deus. Na oração ele vai citar, Senhor, toda base precisa vir da tua palavra, dos teus mandamentos, da tua lei, dos teus princípios. Senão, não tem como nada ser realizado. Então, o primeiro ponto é esse. A gente precisa entender que a nossa oração não é orar no matutino às 5 horas da manhã, às 5:30 da manhã, não é algo agradável. É um sacrifício, mas eu estou oferecendo a Deus aquilo que me custa. Deus, a minha oração eu entrego ao Senhor, porque não é algo barato. Para mim me custa levantar de manhã, mas eu preciso estreitar esses laços de relacionamento com o Senhor, tá bom? Então aqui nós vamos agora, depois da introdução, para o primeiro ponto, tá? Qual é o primeiro ponto? O que significa orar? E aí eu queria que você pudesse já deixar na sua Bíblia marcado Gênesis capítulo 4, versículo 26, tá bom? Daqui um pouquinho a gente já corre para lá. O que significa orar? Significa se render ao Senhor, tá? A Bíblia diz que o homem peca, o homem vivia no Éden em comunhão com Deus, em contato com o Senhor, e estava a todo momento ali. Ele tinha intimidade, ele tinha relacionamento com Deus, ele tinha acesso direto, porque todos os dias, na viração do dia, Deus, no caso, Deus vinha ter um diálogo com o homem, tá? Os laços eram estreitos. Só que quando o homem peca, esse laço é rompido. Paulo diz assim, que todo homem ficou destituído, ou seja, ele perde aquilo que ele tinha. Então, se ele perde o que ele tinha, ele deixou de ter, ok? Normal. Só que quando ele perde isso que ele tinha, a partir desse momento, para ele se aproximar de Deus novamente, a gente pula para Gênesis 3. A oferta de Abel e a oferta de Caim. Senhor, que eu não te ofereça nada que não me custe. Assim disse o salmista, ok? Então, quando a gente para ver, a oferta de Caim procedeu primeiro do coração. O coração não era de acordo com aquilo que Deus queria. Então o culto, a oferta, a oração, o altar oferecido não foi de um coração verdadeiro, não alcançou o agrado de Deus, tá? Então quando a gente para olhar Gênesis, capítulo de número, cadê? Aqui, capítulo de número 4, versículo de número 26, diz assim, e a Sete também nasceu um filho,
e chamou o seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Circula aí, então, ou sublinha, então se começou, aí você circula, a invocar o nome. Então, se começou a invocar o nome do Senhor, é porque não se invocava. Se você pegar o capítulo 4 todo da genealogia, da descendência de Caim, você vai ver que os caras, eram os bambambam. Eles edificavam, eles criavam. Tem um cara que constrói instrumento, que é o pai dos músicos, e são exaltados da terra. Mas a Bíblia diz que eles criam, que ele gera e cria, né? E constrói. Mas a Bíblia não fala que nenhum deles viveu. Porque o que eu entendo? O que eu entendo? Se você quiser até anote na sua Bíblia, anote no seu caderno, anote em algum lugar, mas não perca isso aqui. O que eu entendo? Gerar, tá? Gerar é diferente de quê? É diferente de gerar e viver. A gente gera, a gente produz muita coisa. Tem tanta gente que criou e produziu tanta coisa para o bem da humanidade, mas não viveu nem um dia para Deus. Percebe? Ele faz muito, mas é aquele texto que Jesus diz assim: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Não adianta fazer muita coisa para a humanidade, para uns, para outros, para a família, para si mesmo e para Deus. Não viveu, não consolidou uma união com Deus, não estreitou os laços de relacionamento, não teve comunhão com Cristo. E é algo que toda vez que eu digo discipulado, escola bíblica, a todo momento eu estou dizendo: Jesus não vai levar ninguém para o céu que não tem relacionamento com Ele. Da mesma maneira que ninguém entra na minha casa se eu não conhecer, se eu não tiver um relacionamento para colocar dentro da minha casa, a mesma coisa é Jesus. Ele não vai levar ninguém para o céu se não tiver relacionamento com Ele. Se você quer ir para o céu, estreita o laço com Ele. Quanto mais próximo você tiver de Cristo, quanto mais íntimo você tiver do Pai, mais firme você vai estar para ir para o céu. Ninguém vai para o céu se não tiver relacionamento com Cristo. Irmão Marcos, como é que eu estreito o meu relacionamento com Cristo? Através da oração, através da leitura da palavra, através do culto, através do seu culto na congregação, através do seu culto na sua casa, através do seu culto pessoal, particular, tá? É assim que eu estreito a minha relação. Então a Bíblia diz, a partir daquele momento começou a invocar o nome do Senhor, tá? Começou a invocar. Por isso que vai dizer que a geração de Sete, a partir do momento que Enos começa a invocar, a Bíblia diz, e viveu tantos anos, e gerou fulano, e viveu mais não sei quantos anos, e o fulano gerou Beltrano, depois que viveu tantos anos, e gerou Ciclano, e depois de gerar Ciclano, viveu mais não sei quantos anos. Porque quando você invoca o nome do Senhor, é como se girasse uma chave do céu, tá? Me permita usar essa linguagem figurada e dissesse, a partir de agora ele está vivendo. Porque ele está invocando o nome do Senhor. E a Bíblia diz que aquele que invoca o nome do Senhor, esse, ao invocar o nome do Senhor, ele é salvo. Mas não é invocar só na dificuldade, é invocar a todo instante. É você ter proximidade com o Senhor, tá bom? Então, vamos lá para nós preparar para encerrar aqui, tá? Então significa se render, orar é se render, é oferecer uma oração a Deus, tá bom? É oferecido a Deus. Deus não pode oferecer ao homem, é o homem que precisa oferecer. É como se ele se curvasse e dissesse, Senhor, eu sou pecador, está aqui a minha entrega para o Senhor, porque eu de mim mesmo nada posso, mas o Senhor sim, o Senhor pode me socorrer, tá? Então é mais ou menos por esse caminho. Então é uma conversa com Deus, diálogo, tá? Busca ou para ter comunhão com Deus, certo? Manter um relacionamento com o Pai através de Cristo, por intermédio do Espírito Santo, como falamos no início. Para quê? Para que a oração não se torne uma reza, tá? E aí, como eu sempre digo, eu respeito muito a religião de cada pessoa, ok? Só que tem detalhe, a reza é a oração repetida.
A oração do Pai Nosso é um modelo de oração, tá? Ela é um modelo de oração. Não é somente para ficar naquela oração. Ela é um modelo de oração. Irmão Marcos, como que eu posso orar? Ou melhor, voltando, como orar, certo? Ela não é um ritual. A oração ela não tem um modo que você precisa seguir, não. Ela pode ser de joelhos. A gente vê na Bíblia 3 exemplos básicos, que é de joelho. Vai falar, Paulo diz assim, por essa causa eu me coloquei de joelhos, tá bom? Efésios 3, versículo 14. E tem a questão de Elias, quando ora com a cabeça entre os joelhos, ajoelhado ao Senhor. Tem a oração de pé, de Josafá, lá em 2 Crônicas, capítulo 20, versículos 5 e 6. Tem a oração deitado, que é a oração do rei Ezequias, no momento que ele está enfermo, é decretado o momento do falecimento dele, arruma tua casa, põe ordem, que da cama que tu subiste, tu não vai descer. Ou seja, você vai morrer, diz o profeta Isaías. E ele vira o rosto para a parede, chora, ora ao Senhor deitado, e Deus fala com Isaías antes que ele saísse do pátio, e diz assim, volta lá e diz, eu vi as tuas lágrimas, eu ouvi a tua oração, mesmo deitado, eu ouvi a tua oração e te acrescento 15 dias, e eu vou te provar que sou eu que estou falando, vou fazendo com que o relógio volte 10 graus, se não me falha a memória, vai 10 a 15, tá? Depois vocês correm lá, confirma na Bíblia, Isaías capítulo 38 também vai falar sobre isso, tá? Pode confirmar lá. Irmão, aonde eu oro? Qual é o melhor lugar para mim orar? Tá? Qual é o melhor lugar para a gente orar? Melhor lugar para a gente orar? Templo, certo? Mateus 21, 13. A gente vê muito sobre a oração no templo. Hoje é muito comum a oração no templo. Oração particular, aquela que eu... Mateus 6 e 6. Aquela que eu entro no meu quarto em particular e ali eu busco ao Senhor. Tá? E uma observação, quando o Senhor diz, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora ao teu Pai em secreto e ele te responderá publicamente, não é censura a oração em praça pública, é uma oração, vamos dizer, congregacional, uma oração de propósito de um certo grupo. A mesma coisa é o jejum. Quando Jesus diz, quando vocês jejuarem, ele não fala se jejuarem, ele fala quando vocês, porque vai chegar um dia que a igreja teria que jejuar. E eu acredito que esses nossos dias são dos principais em que precisamos, pelo menos numa vez na semana, eu aconselho que você jejue, tá? Jesus está dizendo assim, não é que você não pode contar, é que você não pode contar para que você receba a glória. Rapaz, fulano de vir aqui, ele jejuou 40 dias e 40 noites. Rapaz, fulano só vive em oração, só vive em jejum. Isso é receber a glória da terra. É contra isso que Jesus estava dizendo, tá bom? Não é que tenha problema de você estar num grupo, um compromisso de todo mundo jejuar e dizer, não posso falar que estou jejuando. Não, você pode falar que está jejuando para aquele grupo determinado onde foi acordado que eles fariam, tá? Só para esclarecer esse ponto. E aqui eu vou finalizar, né? Oração em família, tá? E aqui a gente fecha aqui já 3 pontos, ok? Oração em família. A Bíblia diz que quando... lá em Atos 12, quando Pedro está preso após a morte de Tiago, ok? A igreja na casa do discípulo João Marcos, escritor do Evangelho, ok? A igreja está continuamente fazendo oração por ele, para que Deus libertasse a Pedro das garras de Herodes. E aqui eu vou fechar a aula de hoje, trazendo para vocês um ponto sobre a oração do Pai Nosso, tá? Deixa eu trazer aqui para vocês, terceira indicação, dicionário muito em conta e muito bom, tá? Aproveita, acredito que em 1 minuto eu encerro aqui, tá? Aí quem ficou até agora, lá no final vai ter uma letra, para que a gente junte as letras aí, e ao juntar, no domingo eu vou estar entregando esse material que nós estamos elaborando aqui, para você que me entregar as 5 letras que vão formar uma palavra, tá bom? Vamos lá, a gente fecha aqui,
Vamos dividir em 4 pontos a oração do Pai Nosso, tá? Que é a oração base, né? Um modelo. Ó, a primeira é a petição dirigida a Deus como Pai e autossantificador. Deus é invocado como Pai. Então, para ser invocado como Pai, nós temos que ser filho. Segunda, a petição é para que Deus estabeleça o seu reino, tá? O reino de Deus é mais parecido com o reinado ou governo ou domínio dele. O reino de Deus é parecido com o governo de Deus, tá? Tanto no céu como na terra. Terceiro, a terceira é a petição para a provisão diária da nossa necessidade física, tá? Gera uma dependência de Deus. Quarta, a petição pelo perdão divino em coordenação com o perdão mútuo entre a comunidade dos seguidores de Jesus. Pai, perdoa como os perdoo, né? Perdão é mútuo. E quinto, encerro aqui, diz assim, a quinta, a petição para ser poupado da tribulação escatológica e da malevolência de Satanás, tá bom? Então, aqui nós encerramos, que Deus abençoe vocês, tá? Vamos fazer uma oração para encerrar. Pai, te agradecemos por esse momento em que passamos aqui estudando, que o Senhor venha abençoar os teus filhos, abrindo os vossos entendimentos, levando o seu coração cativo ao centro da tua vontade sempre. É o que nós queremos, é o que nós precisamos. Abençoa os teus filhos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, fechou aqui, ok? A letra, tá? Não perca a letra.